boa tarde, povo. Glória a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos nesta tarde. Glória a Deus, irmãos. Em tudo dai graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. E aí, como está escrito? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Deus está próximo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, meus amados irmãos, meus caríssimos. Alegrai-vos sempre em Deus. Porque é necessário se alegrar no Senhor, é necessário nós caminharmos nesta terra com alegria, manifestando sempre a alegria do Senhor aos corações. Em nome de Jesus. Então, que nós, na nossa caminhada, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja, que nós possamos manifestar essa alegria de Deus aos corações. Mesmo nós passando por tribulações, mesmo nós passando por aflições, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa e por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Graças àquele que nos amou, graças àquele que nos ama, irmãos. Deus Criador. Então por isso é necessário, meus irmãos, nós não desanimarmos, porque Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então por isso que nós não podemos nos acovardar, que assim como Deus ele esteve com Moisés, ele está conosco. Então, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então alegrai-vos, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. É necessário, meus irmãos, nós não deixarmos com que a tristeza nos mate, porque há muitos que já morreram por ter entregue a tua vida à tristeza. Pois Deus não nos deu o espírito de tristeza, mas Deus nos deu o espírito de alegria, o Espírito Santo. Então por isso que nós temos que manifestar esta alegria do Senhor aos corações, né? Porque, irmãos, nós precisamos viver em Deus, nós precisamos viver em Jesus Cristo para nós sermos verdadeiramente felizes. Porque, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos sustenta em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades. É necessário se alegrar, irmãos, porque Deus é alegria. Então, sorria, meu irmão. Alegrai-vos. Repito, não é o que diz a palavra de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, mas parece que nós nos acumulamos de tamanha tristeza que a gente já não quer mais se alegrar, que a gente já não quer mais sorrir. Mas é necessário sorrir, porque a paz começa com um sorriso, irmãos. Quando você sorri, é sinal que você está em paz. É sinal que a presença do Senhor está em vós, porque Deus ele não quer ver ninguém triste. O cristão não pode caminhar cabisbaixo, entristecido, abatido. Não. Nós passamos por momentos difíceis, né? Como vai dizer o salmista, né? Muitas são as desventuras do justo, mas de todas o Senhor livra. Então, nós passamos por desventuras, nós passamos por momentos de tristeza. Eu seria hipócrita de falar que a gente não passa por momentos de tristeza. Mas você permanecer na tristeza sabendo que Deus é alegria, sabendo que Deus vive e reina no meio de nós. Então, por isso que nós temos que manifestar a alegria do Senhor. Porque, irmãos, a gente não pode entregar a nossa alma à tristeza. Nós não podemos entregar a nossa vida à tristeza. Não, porque Jesus Cristo, Ele é alegria. Por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que buscar a Deus, colocar os nossos joelhos no chão, porque
a felicidade do ser humano vem de Deus. Principalmente quando nós botamos os nossos joelhos no chão para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Pode ter certeza, meu irmão, que Deus, Ele vem para nos fazer felizes. E nós somos, irmãos, porque Deus é a verdadeira felicidade. Deus é a alegria. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Irmãos, quero contar um testemunho para vocês. Uma vez, acho que foi lá no Rio de Janeiro, eu passava por uma angústia tão grande, né, que eu cheguei a ficar entristecido. Aí eu cheguei, parei o serviço assim, né, entrei no banheiro, me coloquei em atitude de oração, né, eu tava pintando o apartamento, mas aí eu quis procurar um cantinho para ficar sós com Deus. E ali eu entrei no banheiro, que eu tava ainda pintando, e ali eu comecei a meditar a palavra de Deus, e Deus tinha me dado essa passagem aí, ó. E quando eu meditei essa passagem e vi que na palavra de Deus está escrito aí, o Senhor está próximo, meu irmão, não temos nada a temer, irmãos, porque se Deus está próximo, é o próprio Deus que é o nosso refrigério, é o próprio Deus que é o nosso refúgio. Então acredite nisso, minha irmã, acredite nisso, meu irmão. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, o Senhor está próximo. Deus está perto de nós. Então por isso eu te digo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, pois o Senhor está próximo. Deus está próximo de nós. Deus está conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, alegrai-vos em Deus. Os problemas, quando nós olhamos para as dificuldades, nós ficamos já angustiados, entristecidos, né? Vamos lembrar daquela passagem, eu amo essa passagem de Marcos capítulo 4, que fala sobre a tempestade acalmada, né? Ao cair da tarde ali, os discípulos estavam ali dentro do barco com Jesus, né? De repente começou aquela ventania, a tempestade começou a agitar o barco. E ali os discípulos ficaram desesperados. Mas eles sabiam que Jesus estava no barco. E Jesus nos dava um grande exemplo, como sempre nos dá, né? Mesmo diante das tempestades, Jesus ele dormia sobre um travesseiro. Então isso nos ensina o quê? Que independente da situação, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar no Pai, né? Porque Deus está no controle de tudo. E ali os discípulos chegam e perguntam. Chegam a acordar Jesus, né? Mestre, Senhor, não te importa que nós estejamos perecendo? Claro, meus irmãos, que Deus ele se importa com cada um de nós. Agora, o que Ele quer de nós é que nós confiemos na Sua santa palavra, que é poder, que acalma a tempestade, né? Que vem para nos libertar das prisões. Então, por que só estão medrosos? Aí Jesus se levanta, né? E repreende o vento e o mar, silêncio, cala-te. E ali Jesus continua dizendo, né? Por que só estão medrosos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes confiança em Deus? Aonde está a tua fé? Lembra que o amor lança fora o medo, pois aquele que tem medo ainda não chegou à perfeição do amor, pois o medo implica castigo. Então, mas quando nós amamos, irmãos, nós vencemos tudo, porque o amor tudo vence, o amor tudo venceu, porque o amor é Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ame muito. Quem ama muito, vence todo o medo, vence toda a tristeza, vence toda a tempestade. Porque, irmãos, o coração que ama não tem medo de nada neste mundo. Porque se o amor é Deus, o próprio Deus vai à nossa frente, dissipando todo o mal, repreendendo todos os demônios. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a alegria do Senhor nosso Deus seja sempre a nossa força, para nós continuarmos nesta missão,
Nós sabemos que nós passamos por tribulações, mas quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem dor, porque maior é o Senhor em nossa vida, maior é o nosso Deus. Então, que nós caminhemos com fé, que nós caminhemos com confiança, né? E que nós tenhamos vida de oração, porque a oração nos faz entrar em combate, até que a vitória sobre o príncipe deste mundo, que é o diabo, Satanás, seja alcançada definitivamente. Por isso que o Senhor, Ele nos chama, nos convoca a nós termos vida de oração, sem cessar, sem parar, né? Por isso é necessário começar nosso dia orando. Na luta contra o mal, vence quem ora, vence quem a Deus adora. Então, tem dias que às vezes a gente acorda, a gente não sente nem vontade de orar, mas isso não pode se acostumar, né? Porque a oração é a chave da vitória. Então, tudo pode ser mudado pelo poder da força da oração. Boa tarde, meu irmão. Paz. Deus abençoe. Então a irmãzinha passou aqui e aí deixou a mãe dela. Glória a Deus, aleluia. Então, porque, irmão, a oração tudo pode mudar. Porque para Deus nada é impossível. Às vezes, a gente entra em um quadro que humanamente pode ser até impossível. Mas se nós nos voltarmos para Deus, pode ter certeza que tudo se torna possível. Porque para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Porque Deus é Deus no céu, Deus é Deus também aqui na terra. A gente sabe que a maldade tem crescido no mundo, está se alastrando, é como uma lepra. Mas não é o mal que está no controle. Eu tenho comigo, para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Se a gente parar de orar, é porque nós nos acovardamos e temos medo do mal. Mas nós não podemos ter medo do mal. Não, nós vencemos o mal é através da oração, né? É orando que se vence. E a gente sabe muito bem, como diz lá em Efésios 6. Na luta contra o mal, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir a esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continuei firme, ficai por de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, põe o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador, que eu proclame com toda a ousadia como é do meu dever. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broco, não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem para alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois eu desejo, Senhor meu Deus, a vossa salvação. Não desejo somente a minha, mas sim a de todos os meus irmãos e irmãs, os meus amigos. Salvai-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Livrai-nos do maligno, livrai-nos do homem sanguinário, livrai-nos das pessoas perversas. E todo mal que tentar se levantar contra nossas vidas, contra nossas famílias, que caiam por terra. Em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Em nome e pelo poder do sangue do Cordeiro.
Glória a Deus, nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a combater o bom combate, a concluir a carreira, a guardar sempre a fé, em nome de Jesus de Nazaré. Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai. Amém. Fala, Ivan, meu irmão, Pai de Cristo. Fica com Deus.